Diz aí, já farmou aura hoje? Mas espera lá, você sabe o que significa aura? Hoje a gente vai destrinchar uma ideia muito citada, mas nem sempre bem compreendida. Estamos falando do conceito de aura em Walter Benjamin. Esse conceito ajuda a gente a entender uma coisa bem atual. Por que algumas obras parecem perder algo quando elas são muito reproduzidas? Fica aqui no canal que eu vou contar para você. Walter Benjamin fez parte do círculo intelectual ligado à chamada Escola de Frankfurt. Esse grupo de pensadores estava tentando entender uma transformação enorme que estava acontecendo no século XX, o crescimento da cultura de massa. Cinema, fotografia, rádio, jornais, propaganda. A pergunta deles era basicamente essa: o que acontece com a cultura quando a tecnologia permite que imagens, músicas e obras circulem em escala industrial? Benjamin decide olhar especialmente para a arte. É nesse contexto que ele cria o conceito de aura. Para Benjamin, aura é a presença singular de uma obra de arte no tempo e no espaço. Ou seja, é o fato de que aquela obra existe em um lugar específico e uma história específica, e que você precisa ir até ela para experimentá-la. A aura está ligada à autenticidade e à singularidade da obra. Primeiro exemplo. Imagine que você vá a um museu e veja pessoalmente a famosa escultura grega Vênus de Milo. Essa estátua foi criada na Grécia Antiga e hoje está exposta no Museu do Louvre, em Paris. Quando você está diante dela, existe uma sensação muito específica. Você está diante de um objeto original, com mais de 2.000 anos de história. Esse encontro direto com a obra é o que Benjamin chama de experiência da aura. Agora pense em outra situação. Você vê uma foto da Vênus de Milo no livro de história, no Google ou no Instagram. A imagem é a mesma da escultura, não é? Mas a experiência é completamente diferente. Mas por quê? Porque a reprodução técnica remove a obra do seu contexto original. Ela pode aparecer em qualquer lugar, a qualquer momento. Segundo Benjamin, nesse processo a obra perde sua aura. É aqui que está o ponto central do argumento. Tecnologias como a fotografia e cinema tornam possível reproduzir obras de arte infinitamente. Isso quebra aquela relação tradicional entre obra, lugar e espectador. Antes, para ver uma obra você precisava ir até ela. Agora, a obra que vai até você. Benjamin diz então que, na modernidade, acontece algo importante. A arte perde progressivamente sua aura. Isso não significa apenas perda estética. Significa também uma mudança social. A arte deixa de ser algo distante, quase sagrado, acessível apenas em museus ou templos culturais e passa a circular em massa. Qual é a consequência disso? Por um lado, isso pode parecer algo prejudicial, mas Benjamin também vê um aspecto positivo. Quando a arte se torna reproduzível, ela também se torna mais acessível. Mais pessoas podem entrar em contato com imagens, filmes e obras que antes estavam restritas a poucos lugares. Então, resumindo, para Walter Benjamin, a aura é a presença única e irrepetível de uma obra de arte em seu tempo e lugar. Com a reprodução técnica, fotografia, cinema, impressão, essa singularidade começa a desaparecer. A obra deixa de ser algo raro, distante, sagrado e passa a circular massivamente na cultura moderna. E talvez a pergunta inicial volte a fazer sentido. Hoje, em um mundo de imagens infinitamente reproduzidas, será que ainda existe aura? Mas o que aconteceu com o filósofo Walter Benjamin? Benjamin era um intelectual judeu-alemão que viveu um dos períodos mais turbulentos da Europa, a ascensão do nazismo. Com a chegada de Hitler ao poder, muitos intelectuais judeus e críticos do regime passaram a ser perseguidos. Benjamin foi um deles. Ele deixou a Alemanha e passou anos vivendo no exílio, principalmente na França. Porém, em 1940, durante a Segunda Guerra Mundial, a situação ficou ainda mais dramática. Benjamin tentou fugir da Europa ocupada pelos nazistas. O plano era atravessar os Pirineus, passando pela Espanha e depois seguir para os Estados Unidos. Ele conseguiu chegar até a pequena cidade espanhola de Portsmouth, na fronteira com a França. Ali, porém, recebeu a notícia de que poderia ser devolvido às autoridades francesas, o que provavelmente significaria cair nas mãos do regime nazista. Diante dessa situação, em setembro de 1940, Walter Benjamin tirou a própria vida. Ele morreu praticamente anônimo,
em fuga, carregando uma pasta com seus manuscritos. Hoje, décadas depois, suas ideias, especialmente o conceito de aura, se tornaram algumas das mais influentes da filosofia e da teoria da arte no século XX. Existe algo quase que simbólico na história de Walter Benjamin. Ele passou a vida tentando entender como a modernidade estava transformando a cultura e a arte e a própria experiência humana. Falou sobre reprodução em massa, sobre tecnologia, sobre propaganda, sobre política, e acabou sendo vítima direta do momento histórico mais brutal do século XX. Benjamin morreu em fuga, mas suas ideias sobreviveram. Hoje vivemos cercados de fotos, vídeos, memes, inteligência artificial. Então, a pergunta que Benjamin levantou quase 100 anos atrás continua muito atual. O que acontece com a experiência humana quando tudo passa a ser reproduzido infinitamente? Já parou para pensar no feed infinito? Nesse tanto de imagens, vídeos que chegam até a gente? Será que isso muda alguma coisa na forma da gente pensar o mundo, na forma da gente sentir? Hoje, somos bombardeados pelas redes sociais, com imagens, vídeos, memes, enfim, uma infinidade de coisas. Então, é isso que faz Walter Benjamin ser tão atual. Estudar sua obra também é estudar sobre a forma que a gente se relaciona no dia a dia, com a tecnologia, com a arte. Mas diz aí, você agora possui aura ou não? Diz aí nos comentários, você já conhecia essa história? Diz aí também, já farmou sua aura hoje?